O tema que eu vou partilhar com vocês hoje é o primeiro de uma série que estou a preparar sobre o livro do Apocalipse. E a primeira coisa que quero partilhar-lhes é que sempre tive um bocado de medo deste livro e acho que é um sentimento que partilhei com outras pessoas. O Apocalipse tem assim um ar, para quem não o conhece bem, místico, misterioso, parece que fala do fim do mundo, de morte, e faz com que qualquer pessoa que não conheça bem o significado do simbolismo chegue a ter medo. Há uns dias atrás, o irmão Wagner falou no seu tema sobre o medo, e realmente aquele medo faz com que as pessoas muitas vezes nem sequer se acerquem ao livro do Apocalipse à procura de respostas. Portanto, vamos a estudar hoje o primeiro tema, que é a introdução ao Apocalipse, e vamos a ir procurando as respostas que vão surgindo à medida que vamos lendo o livro. Então, o primeiro que tenho para partilhar com vocês é que o autor do livro é João, o apóstolo João, o discípulo amado. Encontrei uma cita que gostava de partilhar com vocês, que diz assim: é difícil haver um livro em toda a Bíblia cuja genuinidade e inspiração fossem mais fortemente comprovadas desde o início do que o Apocalipse. Dúvida alguma parece ter sido mantida sobre isto. Basta dizer que Papias, Justino Mártir, Irineu, Melitão, eminentes mestres na primeira igreja e no século seguinte, aquele em que foi escrito, proclamam que foi João, o discípulo amado de Cristo. Então, como podemos observar no que acabamos de ler, os chamados pais da igreja, que foram os líderes que viveram no primeiro e no segundo século, não tinham dúvida nenhuma que o autor do livro tinha sido João, o apóstolo. Agora gostava de falar também do lugar onde este livro foi escrito. Vamos ver no mapa, temos a ilha de Patmos, no mar Egeu, pertencia à Grécia e tinha 26 km². Não era muito grande, mas esta ilha era o lugar onde os presos políticos geralmente eram exiliados, ou seja, o imperador, que naquela altura era Domiciano, ele tinha tomado muito a sério a sua divinidade, supostamente, não? E ele queria que fosse ser adorado. E então os cristãos e os judeus, que eram monoteístas, não ofereciam adoração a este imperador. E então uma das pessoas que foi exiliada ou enviada a esta ilha foi João. Tertuliano conta que antes de ele ser enviado a Patmos, já tinha sido sentenciado à morte por este imperador, tinha sido metido num caldeirão com óleo a ferver, mas não lhe tinha acontecido nada. E então, muito chateado, o imperador mandou embora a João a Patmos, pensando que assim ia conseguir calar a voz do profeta. Mas, como já sabemos, o Senhor lá em Patmos o utilizou para ainda falar mais alto e que a sua voz chegue até nós até hoje. Bem, a seguinte coisa que quero falar é que a linguagem do livro provém do hebraico, como disse aqui Ernest Renan. Está pensado em hebraico e quase não pode ser entendido pelos que não sabem hebraico. Ainda que João tenha escrito o livro do Apocalipse em grego, ele, João, tinha na sua mente a cultura, a tradição. Ele era um judeu, portanto, tudo foi pensado em hebraico. Por isso, para podermos realmente perceber bem a mensagem que ele está a tentar transmitir através do livro, temos que ter uma plena consideração tanto pelas tradições judaicas como pelas escrituras hebraicas. E então, agora quero falar também do nome do livro. O nome, de facto, é Revelação. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, incluso eu pensei muito tempo, parecia ser um livro oculto, difícil de perceber o que ali dizia. O propósito do livro, o próprio nome diz, é o contrário, é revelar algo.
E vamos saber, através deste estudo, quais são as verdades que querem ser reveladas nele. Agora também quero falar da conexão que este livro tem com Daniel. Então, o verbo revelar está escrito 7 vezes no livro de Daniel. Isto nos chama aquela conexão que existe entre os dois. De facto, para podermos entender Daniel, precisamos do Apocalipse. E também, para poder entender o Apocalipse, temos que estudar também Daniel. Existe uma conexão plena entre eles. E vamos ver isso também mais para a frente. Quero ler uma cita de Richard Lehman que nos diz: ambos, tanto Daniel como Apocalipse, têm as mesmas visões, os mesmos temas, as mesmas repercussões éticas e a mesma perspectiva profética que abarca o mesmo período de tempo. Então podemos observar aqui como Richard Lehman também afirma esta conexão que existe entre Daniel e Apocalipse. Agora quisiera falar com vocês sobre a organização do Apocalipse. E a primeira coisa que quero vos falar é o quiasma. O que é o quiasma? O quiasma era um método muito utilizado naquela altura em que o Apocalipse foi escrito e de facto era muito admirado pelas pessoas. Por quê? Porque consistia numa organização de itens nos quais os primeiros se oponiam aos últimos. Para podermos compreender melhor, vou pôr um exemplo, que tenho aqui o prólogo e o epílogo do Apocalipse, e vamos ver na primeira parte do capítulo 1, do verso 1 até o 8, em contraposição do epílogo, que se encontra no capítulo 22, do verso 8 até o 16. No prólogo temos a introdução, então no epílogo a conclusão. O primeiro verso que coloquei aqui está no verso 2 do capítulo 1. Jesus fala no testemunho de Jesus. E o verso 16 do capítulo 22 fala: eu, Jesus, enviei esse testemunho. O verso 3 do capítulo 1 diz: bem-aventurado aqueles que leem. E o verso 7 do capítulo 22 diz: bem-aventurado aquele que guarda. A seguir temos no prólogo: eis que vem com as nuvens. E no epílogo: eis que venho sem demora. No prólogo, o Senhor, no verso 8, nos diz: eu sou o Alfa e o Ômega. E no 22:13 diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Então, se dividirmos o Apocalipse em duas metades, poderemos obter do capítulo 1 até o capítulo 14 a primeira metade e do capítulo 14 até o 22 a segunda. A primeira parte podíamos considerá-la a porção histórica, onde nos fala os acontecimentos da Igreja Cristã no período de tempo. E a segunda parte é a porção escatológica. Escatológica vem de scatos, que quer dizer fim, e logia é o estudo do final do tempo do fim. E a partir do capítulo 14 para a frente, se nos apresenta então cenas mais do tempo do fim, em contraposição com a primeira parte, que é netamente histórica. Vale a pena dizer que também a história da Igreja Cristã ainda está a decorrer, porque somos nós, os cristãos, que estamos a escrevê-la, né? Agora, só para dizer que as semelhanças não são precisas. Você disse: então, mas a metade de 22 não é 14, é 11. Só para lembrar-vos que não foi João quem fez a divisão dos capítulos. Em realidade, estes não apareceram até 1000 anos depois. E ali estão os maçoretas, e no século XII, os maçoretas fizeram a divisão dos versos. E no século XII, do Antigo Testamento, perdão. E no século XII, um professor de uma universidade na França, ele sendo inglês, ele fez a divisão por capítulos, porque nesse momento houve um grande despertamento, pessoas que queriam entender o Novo Testamento, e então ele, para fazer mais fácil o estudo para as pessoas, dividiu por capítulos. E assim conseguiu chegar, a mais pessoas. Agora, para que este exemplo fique mais claro do quiasma do que estou a tentar falar, vou pôr outro exemplo que temos aqui, o das 7 igrejas em comparação com a Nova Jerusalém. As 7 igrejas, a partir do verso 10 do capítulo 1 até o 3:22, vamos encontrar uma série de itens ou características que
que estão em contraposição ou a relacionar-se com o que acontece no capítulo 21, a partir do verso 9 até o 22:9. Se vocês quiserem, eu preparei também o quiasma inteiro que está à vossa disposição. Agora só vamos ver neste algumas semelhanças. Cristo aconselha a sua igreja que se encontra em guerra espalhada em várias cidades. Isso temos na primeira parte, a falar nas 7 igrejas. Agora, Cristo recompensa a sua igreja que agora desfruta a paz e se encontra reunida numa só cidade. Agora, na primeira parte, nas 7 igrejas, a história da igreja cristã, Cristo caminha entre os 7 candeeiros. Agora, quando está em contraposição com a Nova Jerusalém, Cristo é a lâmpada eterna. Também temos uma menção à árvore da vida, que se encontra no capítulo 2, verso 7, com a árvore da vida também no capítulo 22, 2. Temos no capítulo 3 uma porta aberta e no capítulo 21 portas que jamais se fecham. No capítulo 3 também vemos Cristo que se assenta no trono do Pai e agora no capítulo 22 este trono é de Deus e do Cordeiro. No capítulo 3 também vemos a Nova Jerusalém que desce do céu e no capítulo 21 também vemos que a Nova Jerusalém desce do céu. Depois também nos diz Jesus venho sem demora e no relato do capítulo 21 ou 22 também ele nos diz venho sem demora. Então agora quero mostrar-vos outro exemplo que temos os 7 selos em comparação com o milênio, onde vamos encontrar características similares. De facto, há uma que me chama muito a atenção, que vamos ler ali: almas dos mártires sob o altar clamam por julgamento. Encontra-se no capítulo 6, versos 9 e 10. No capítulo 20, versos 4 al 6, as almas dos mártires ressuscitados são entronizadas como juízes. Vamos ver então se está a perceber como é a organização do quiasma. E então, quero mostrar o quiasma final, digamos, todo o livro de Apocalipse resumido. Vamos encontrar nas mesmas cores o que seria contraposto. Temos o prólogo em contraposição com o epílogo, as 7 igrejas com a Nova Jerusalém, os 7 selos com o milênio, as 7 trompetas com as 7 últimas pragas e o grande conflito com a queda de Babilônia. Se algum de vocês depois quiser adquirir esta informação, eu tenho feito em Word também e posso enviar-lhes para, se quiserem imprimir-lo e ter-lo com vocês. É uma ferramenta muito útil quando queremos estudar depois qualquer destes temas isolados. Assim dá muito jeito para termos uma organização do livro. Então, se vocês quiserem, eu posso enviar. E agora também quero falar da organização interna do Apocalipse. Se vocês já leram, vão encontrar, por exemplo, entre as trombetas, as primeiras 6 trombetas e logo uma interrupção e logo no capítulo seguinte só a 7ª trombeta, por assim dizer. Há 4 coisas que são as trombetas, os selos, as pragas e cenas do grande conflito em que há uma interrupção na 6ª parte. E então, vamos ver, o arranjo interno providenciado por João é o seguinte: uma cena introdutória focalizando o santuário celestial. O segundo são 6 dos 7 itens, onde podemos encontrar, quer seja selos, trombetas ou praga, o que for. E depois uma cena intercalada de atribuição e segurança no tempo do fim. E, por último, o 7º item. Então podemos observar como João, apesar ou ainda que ele se estivesse a guiar por um sistema, ele não deixou que esse sistema seja mais importante do que a mensagem que ele queria transmitir. Então, por exemplo, vou para o exemplo das pragas. Vemos que antes de João começar a descrever, ele faz uma alusão ao santuário celestial, e então ele fala que o santuário se encheu de humo, e então os anjos saíram a derramar as pragas. Dá 6 das pragas, descrevendo o que acontece, e logo tem um verso que vou ler-vos, está no capítulo 16, verso 15, onde nos diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as vergonhas.
vemos como abruptamente se corta a mensagem que está a dar das pragas para dar aquela mensagem de segurança. Eu venho, bem-aventurado aquele que não esteja nu e tal. E então, logo após isso, dá a última praga. Ele descreve o que vai acontecer então na última praga. Então, assim vemos como ele conseguiu inserir em meio das mensagens, por muito que sejam más ou desoladoras, mensagens de segurança para o povo do Senhor. Agora vamos vamos começar com o capítulo 1, os versos do 1 até o 3, vamos dar leitura. Diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a primeira coisa que quero ressaltar destes versos é a ordem que eles nos mostram. Primeiro, aqui nos diz que Deus queria revelar uma mensagem e Ele deu a Jesus. Jesus, por sua vez, mandou um anjo para falar com João. E o propósito disso tudo era revelar aos seus servos as coisas que brevemente iam acontecer. Portanto, vemos como Deus é um Deus de ordem, inclusive nestas coisas pequenas, como era transmitir uma mensagem, passou por um canal de comunicação até chegar a nós. Outra coisa importante que quero ressaltar destes versos é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Como tínhamos falado antes, para poder perceber bem as mensagens do Apocalipse, temos que ir à concepção hebreia daquela cultura. E então, o que para eles era ouvir? Para eles ouvir não era simplesmente ouvir, sino que a conotação era também guardar, respeitar aquela mensagem. Por isso é que dizem que leem, ouvem e guardam as coisas que nela estão escritas. São três coisas que se relacionam. Não é tão só eu ouvir a mensagem, sino viver à altura dela. E que o Senhor nos ajude para isso, né? Agora vamos analisar o segundo texto, que se encontra em João capítulo 1, verso 4 ao 6. Diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Então agora queria ressaltar, nestes versos que já leímos, a parte que nos diz o que é, que era e que há de vir. A quem se está a referir? Bem, Deus não é só o Deus do passado. É mais, João não consegue definir, não podemos limitar a Deus a uma definição teológica. Ele, está bem, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó no passado, é o Deus que estamos esperando, mas toda a nossa vida se basa na promessa dele voltar a vir, ou seja, do que há de vir. Por isso que aqui João faz aquela troca, não só ser, sino vir. E acho que é muito importante para todo cristão, realmente, saber que nosso Deus, aquele Deus, vai vir. Para continuar, quero ressaltar a parte também que nos fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E para isso quero citar Urias Smith, que nos diz: isto é, do Espírito Santo, denominado os 7 espíritos, porque 7 é um número sagrado e perfeito, pois esta designação não lhe é dada para indicar pluralidade interior, mas a plenitude e perfeição dos seus dons e operações. Com isto queremos dizer que não é que são 7 espíritos,
mas é que é o Espírito Santo em plenitude. Esta mensagem, como vimos anteriormente, veio do Pai, o que é que era que há de vir, do Espírito Santo e também do Filho, Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Primogênito para a concepção hebraica era uma figura muito importante. Sabemos que o primogênito era quem recebia a herança. A primogenitura era considerada uma bênção, uma coisa muito especial, muito importante, e isso, no decorrer do tempo, chegou a tomar conotação de principal, de destacado, de importante. Por isso que aqui se nos fala de Jesus como o primogênito dos mortos. Não que fosse o primeiro a morrer, mas sim o mais importante dos mortos. De facto, sua morte e ressurreição é o que dá vida ao cristianismo. Sem isso, não teria sentido a religião. Mas agora quero fazer uma comparação entre os 3 atributos que João dá para Jesus em relação à salvação. Primeiro, ele nos fala de Cristo como a fiel testemunha. Fiel testemunha, a sua encarnação aqui na terra foi o testemunho de Deus para conosco. Depois temos o primogênito dos mortos. Sua morte e ressurreição é o principal do cristianismo, como já falei. E por último, o príncipe dos reis da terra nos assegura também um lugar na cidade celestial. O seguinte verso se encontra em Apocalipse 1, versículo 7, que vamos analisar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A primeira profecia que nos apresenta o livro de Apocalipse é a promessa da segunda vinda de Jesus, que todos esperamos, né? E quero analisar com vocês aquela parte que nos fala que todo olho o verá. Isto é muito importante, porque há religiões ou pessoas que acreditam que Jesus já está na terra, ou que sua vinda não vai ser visível. E então, quero invitar-os a ler em Atos, capítulo 1, versos do 9 ao 11, onde vemos, na vez em que Jesus foi ao céu, o que os anjos falaram para os que estavam ali. E nos diz, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o vistes ir. Vemos aqui como os anjos falaram com os discípulos que estavam a ver a Jesus ir embora e ficar muito triste. Eles a disserem, assim como vocês viram ele ir embora, assim também ele vai voltar. E também quero compartilhar com vocês outro verso que se encontra em Mateus, capítulo 24, verso 27, que nos diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esta vinda do Senhor vai ser totalmente visível, como podemos observar, por lo menos em 3 versos da Bíblia. Agora, por que é que virá ou surpreenderá a muitos? A Bíblia também nos diz que ele virá como ladrão na noite, mas vai ser porque aquelas pessoas que estão a ser admonestadas com a segunda vinda de Cristo e não querem saber, vão ficar surpreendidos de verlo. Mas isso não quer dizer que a sua vinda não vai ser visível, senão que eles não vão estar realmente preparados para receber o Senhor. Agora quero falar-vos da outra parte que nos dizia que todo olho o verá, incluso aqueles que o traspassaram. Então, como é que vão conseguir vê-lo, os que o traspassaram, se a ressurreição dos impíos só será após 1000 anos da vinda de Jesus, que isso vamos estudar mais à frente em Apocalipse. Então, quero partilhar com vocês em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2, onde nos diz, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros
para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui se nos fala de uma ressurreição parcial. Tanto um grupo dos fiéis que dormem como um grupo dos ímpios que dormem vão despertar para ver a segunda vinda do Senhor. Porque aqui o verso nos diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não diz todos. Portanto, vamos analisar com mais profundidade este tema no decorrer do livro de Apocalipse, mas é para ficarmos claros que aqueles que traspassaram a Jesus vão vê-lo vindo em glória. E isso é muito importante. A seguir também vamos ler o verso número 10 de Apocalipse, capítulo 1, onde nos diz: No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trompeta. No dia do Senhor. E este eu quero fazer muito encapié, que é importante analisarmos. Por quê? Eu tenho uma Bíblia com nova versão internacional, onde nos diz, como comentário ao final da página, que este dia do Senhor é o domingo. E então, é o sábado ou é o domingo? Qual é o dia do Senhor? Bem, não podemos esquecermos que o autor do livro é judeu e que os judeus guardavam o sábado, e o sábado era considerado para eles o dia do Senhor. Não encontramos referência bíblica para dia do Senhor como domingo até o final do século II. Portanto, no tempo em que João escreveu o livro, não podia estar a referir-se ao domingo como dia do Senhor. De facto, o livro Evangelho de João foi escrito após o livro de Apocalipse. E podemos encontrar a João a falar do domingo como o primeiro dia da semana. Inclusivamente, podemos encontrar em João, capítulo 20, versículo 1, onde nos fala sobre a ressurreição de Jesus e diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Vemos como aqui João, para referir-se ao domingo, fala do primeiro dia da semana. Não está a falar no dia do Senhor. Então, essa é uma prova muito grande de que se ele, no Apocalipse, tivesse feito referência ao domingo como o dia do Senhor, também aqui em João podia ter dito isso, mas não o disse. De facto, não há, como já disse, evidência de que se fale no domingo como dia do Senhor, senão até finais do segundo século. Em Marcos, capítulo 2, verso 28, diz: O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, pode alguém afirmar que o domingo é o dia do Senhor, quando Jesus está a dizer que Ele é o Senhor do sábado? Então, ao falar João, no final do primeiro século, do sábado como o dia do Senhor, nos está a dar uma admoestação muito grande. Os primeiros cristãos ainda guardavam o sábado. E isto é muito importante para nós. Agora gostava de ler com vocês Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E aqui quero falar de 3 tipos de interpretação para podermos compreender este verso. Então, existe uma interpretação preterista para as profecias, uma interpretação futurista para as profecias e uma interpretação histórico-profética. Qual será que é a correta? Então, para falar nisso, primeiro vou contar-lhes quem foram os autores deste tipo de interpretações e o contexto histórico delas. Então, na Idade Média, quando os reformadores começaram a levantar-se, todos eles apontavam ao sistema papal como a besta. Então, se organizou um grupo que se chamou jesuítas, que foram destinados a contrarrestar a reforma. Eles foram conhecidos como a Contra-Reforma. Então, um deles, que foi Luís Alcázar, um espanhol,
ele criou a interpretação preterista, que dizia o quê? Que todas as profecias do livro de Daniel, como o livro de Apocalipse, já tinham feito o seu cumprimento antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. Quer dizer, já não havia mensagem para nós dentro daqueles livros. Por sua vez, a interpretação futurista também foi de um espanhol, Francisco de Rivera, quem agora faz o oposto, põe todas as profecias bíblicas a apontar para o futuro, um futuro muito longe ainda de nós. Quer dizer, nada do que aparece no Apocalipse pode estar a fazer referência a algo que nos rodeie, senão profecias futuras. Mas também temos a interpretação histórico-profética, que é a mais antiga das três. De facto, Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que a sua vez foi discípulo de João, ele já defendia este tipo de interpretação. E podemos ler em Apocalipse 1:19, onde nos diz: escreve as coisas que tens visto e as que são. Aqui nos está a fazer referência que aconteceram nos dias dos apóstolos. Dice, e as que depois destas hão de acontecer, ou seja, as que se encontravam no futuro. Vemos aqui como há uma relação entre a história e a profecia, por isso que a interpretação mais correta é a histórico-profética. Também vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 20, onde nos diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Este verso de Apocalipse 1:20 também quero relacionar com o de Apocalipse 1:4, onde nos falava ou endereçava o livro para as 7 igrejas. Então, temos que saber que além destas 7 igrejas, havia igrejas muito importantes perto uma das outras. De facto, Mileto era muito importante, era um grande centro de cristãos, Colossos. Mileto era que estava mais perto de Patmos. Colossos, que até o apóstolo Paulo escreveu cartas para os colossenses. Havia igrejas, Troas estava perto de Pérgamo, também tinha muitos cristãos. Por que é que foram escritas a estas 7 igrejas? E quero relacionar estes dois versos porque aqui nos diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que podemos observar deste versículo? Então, primeiro vemos que os anjos das 7 igrejas, que estão na mão direita do Senhor, são os ministros da igreja. Estar na mão direita do Senhor representa o poder protetor e mantenedor de Jesus para com esses líderes. Agora, só com os líderes daquelas 7 igrejas? Vemos no verso 13 do capítulo 1 de Apocalipse que Jesus anda no meio dos castiçais. Os castiçais são as 7 igrejas. E também sabemos que o número 7 é plenitude. Portanto, podemos calcular aqui como Jesus cuida a sua igreja através do tempo. Agora, por que foram escolhidas essas 7 igrejas de forma específica? E é que o nome e cada igreja em si tinha as características necessárias para representar um período de tempo, como vamos a ver mais à frente.